Um dia um funcionário olhou para mim, no meio da minha empresa lá, e falou: "Olha, o problema aqui é você". E eu fiquei chocada, mas aquilo me destruiu internamente. Porque eu trabalhava igual uma condenada, eu trabalhava de igual para igual, eu dormia pouco, eu me sacrificava. Eu ajudava eles, sabe, de cabo a rabo, desde que acordava. Eu dava a minha vida pela empresa. E eu me sentia assim que eu era como se fosse uma condenada ali. Então, como que podia ser eu o problema? Aquilo ficou aqui na minha mente. Mas sabe o que é mais louco de tudo isso? Ele estava certo. E hoje eu sei que essa verdade, ela dolorosa, ela foi lá no início, mas foi a maior virada da minha vida, porque me fez pensar. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar hoje 3 coisas que ninguém fala sobre o crescimento empresarial feminino. Fica comigo aqui. Primeiro, porque trabalhar mais não resolve. Olha só, não resolve. E pode até afundar tudo que você já construiu. Sim, existe uma diferença brutal entre estratégia e esforço. E confundir os dois é o erro que está destruindo as empresas de forma silenciosa. Segundo, o que o caos operacional da sua empresa está dizendo sobre o seu estado emocional? E não é coincidência não, existe uma conexão direta e comprovada entre o que acontece dentro de você e o que acontece dentro do seu negócio. Terceiro, o único caminho real para escalar. E ele não começa nos processos, ele não começa na equipe, ele começa em você. E eu vou te entregar esse insight no final do vídeo que vai mudar a forma como você enxerga tudo. Eu sou a Joyce, já fui dona de uma grande padaria, já fui empresária, continuo sendo uma empresária hoje e eu achava que fazer mais era a resposta de tudo. Hoje eu falo sobre liderança, sobre inteligência emocional, sobre crescimento estratégico, para mulheres que, assim como eu, estão tentando construir algo de verdade, algo realmente que faça sentido, sem se destruir aí no meio do processo, sem se perder no meio de tudo isso. Importante, né? Que eu me perdi no meio de todo o processo, mas eu consegui me encontrar novamente, consegui prosperar novamente, eu consegui crescer novamente. Então, por isso que eu quero ensinar a você aqui tudo aquilo que fez sentido e que fez a minha mudança. Então, se você quer aprender sobre liderança, sobre negócio, sobre crescimento, sobre gestão, mas de forma honesta, profunda, real, se inscreve nesse canal agora, porque aqui eu não vou te ensinar só a ganhar dinheiro, só estratégias. Eu vou te ensinar a não se perder no caminho, assim como eu me perdi. Eu quero ensinar você a fazer esse resgate de você mesma, com você mesmo, para que você tenha força interna, luz, iluminação, clareza, direção, para que você possa crescer, ter lucro em todas as suas áreas, em todas as áreas da sua vida. É isso que eu quero fazer com toda mulher que entra no meu canal, que eu possa ajudar nesse quesito. E olha que o que eu vou compartilhar com você agora foi construído com muita dor. Foi assim, muita terapia, muito investimento, muito estudo, tá? Muito olhar para dentro, então presta bastante atenção. Antes de iniciar, quero falar de uma estatística para você saber, como empreendedora, um pouco de como é esse mundo feminino dentro dos negócios. 2025 saiu um dado que mais de 2 milhões de MEIs, né, microempresas, são lideradas por mulheres. Foram criadas nesse ano de 2025. A gente está em 2026. Ele bateu um recorde histórico. Então, é para essas mulheres que eu quero falar, porque cada dia vem mais mulheres corajosas, determinadas, que levantam cedo, que abrem seu CNPJ, que montam equipe. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, quantas dessas empresas elas estão crescendo de verdade? Todas essas milhões que abriram em 2005. E quantas estão simplesmente aumentando o caos? Eu fico pensando nisso. Então, aqui é um erro que ninguém quer admitir. Nenhuma mulher quer admitir isso. Quer confundir o movimento, o esforço, tudo isso com realmente progresso. Ninguém fala
Existe um silêncio no meio de tudo isso. E lá na época da padaria, também era mais ou menos assim. Eu era o tipo de empresário que acordava cedo, que apagava incêndio o tempo inteiro, tudo era urgente, tudo era muito rápido, tudo estava atrasado, tudo era emocional, tudo era no impulso. Eu não tinha planejamento. Mal sabia que eu só tinha que fazer. Eu não tinha organização de fato como precisa uma gestão. Eu não tinha clareza, eu simplesmente fazia e no outro dia fazia tudo de novo, tudo de novo. Pensa numa corrida, numa esteira. Pensa ali, ó, você corre, corre, transpira, cansa, cansa, mas quando para, estás exatamente no mesmo lugar. Pensa comigo isso. Era assim que eu vivia na minha empresa. Muito movimento, zero avanço real. Eu sempre, no início, antes de eu começar todo esse meu processo de evolução, de aprendizado, de trazer conhecimento, de sair daquele mínimo estado de ignorância e ir crescendo, era assim. O pior é que eu achava também que trabalhar era a solução, sabe? Igual uma condenada. E que quanto mais eu me esforçasse, mais as coisas melhorariam. Só que elas não melhoravam, elas pioravam. Então, a ilusão de que crescer resolve as coisas. Não resolve. E sabe qual que era o meu maior erro? Eu achava que contratar mais gente ia resolver. Ter mais clientes ia resolver. Olha só isso. E tenho certeza que algumas de vocês pensam assim também. Que crescer ia aliviar a minha vida. Ia dar uma aliviada. Crescer na desorganização, sem planejamento, só amplia mais o caos. Ao contrário, é igual aumentar o volume de uma música ruim. O problema continua lá, o som só fica mais alto. Eu tinha muita dificuldade em escalar as operações. E hoje eu vejo que essa é uma dificuldade das empresas que eu encontro, que eu dou consultoria, que eu dou mentoria. Todas elas têm dificuldade de escalar as operações, mas por quê? Porque elas não têm planejamento, não têm organização. E provavelmente você também tem esse mesmo problema, você também faz parte dessa estatística. Então, quando eu contratava mais alguém para minha equipe, eu não estruturava, eu achava que a pessoa vinha já com a solução pronta. Às vezes ela vinha com um pouquinho. Eu não ensinava direito, eu não tinha o processo para colocar aquela pessoa. Eu não desenhava nem o processo para ela ali. Eu não criava regra e eu não sabia disso. O que acontecia? Eu não sabia liderar, simples assim. E o resultado era sempre um caos. Todo dia eu precisava repetir tudo, todo dia era um incêndio novo, todo dia eu explodia, todo dia minha emoção ia lá nas alturas. Cara feia, resposta brava, grossa, com raiva. E depois eu me sentia péssima por isso. Eu ficava, por que eu fiz isso? Por que eu falei assim com a fulana? Meu Deus, olha só. Aí eu reconhecia todo o que a pessoa fazia, mas aí já era tarde, eu já tinha feito. Então, se você já se viu nessa situação, deixa aqui seu like, me diz se esse conteúdo está chegando aí conforme você precisa ou até onde você precisa. Porque se você tiver outros assuntos, coloca aqui também que eu quero trazer assuntos para te ajudar a resolver. E o que o caos numa empresa revela sobre um líder, é isso que eu quero falar para você. Tem uma frase que eu quero que você grave aí. A empresa é a extensão da mente da dona. Sim. Não é metáfora, não. É neurociência aplicada na liderança. Líderes desorganizados por dentro tendem a desorganizar o sistema ao seu redor. Mesmo quando brilhantes tecnicamente. É isso que os estudos dizem. Isso me acertou em cheio quando eu li isso. Por quê? Porque eu era até tecnicamente muito dedicada, sabia muito, mas emocionalmente eu estava sempre num caos total. Sempre. E esse caos, esse inferno, ele se espalhava por tudo e por todos. Pela minha equipe, pelos meus clientes, pelo atendimento, pelas pessoas que vinham me vender, pelas pessoas que vinham fazer os pedidos, comprar, pela minha gestão, pela minha vida num todo. Simples assim. Eu não buscava caos dos problemas. Eu só reagia. Então,
E aqui tem uma diferença enorme entre resolver o problema e entender o que ele acontece. E quando você só reage, você está sempre apagando incêndio, você não vai lá na causa, na origem do problema. Então, quando você entende a causa do problema, você começa a construir um sistema que impede o fogo de começar. Entende? Você impede que aquela faísca seja acesa. E a próxima fronteira da liderança talvez não esteja apenas em repertório técnico, talvez, ou em repertório de produtividade ou de gestão de processos, mas em algo mais visível e mais decisivo. A capacidade de você manter essa clareza, sabe, essa presença, essa estabilidade sob tensão, isso é maturidade emocional, isso é desenvolver inteligência emocional. E sem ela, nenhuma estratégia funciona. Nem equipe nenhuma suporta um líder desse. Então já compartilha com esse vídeo com a mulher empreendedora que você conhece, que é muito boa tecnicamente, mas que precisa saber sobre isso. E que esse conteúdo pode mudar o rumo da empresa dela também. Faz isso. A verdade que machucou, mas salvou. Ela machucou realmente quando eu vi isso, mas ela me salvou. Porque um dia um funcionário muito bravo virou para mim e falou: você precisa se tratar. Você é o problema daqui. Nossa, mas aquilo, gente, eu fiquei muito furiosa. Muito furiosa. Porque ele realmente me confrontou e veio assim, e aquela verdade veio assim com tudo para dentro de mim. Porque quando a verdade toca no seu ego, ela machuca, ela dói. Só que depois, sozinha, eu pensei, cara, mas e se ele tiver certo? E foi aí que começou a minha transformação. Eu comecei a estudar liderança, pessoas, como eu poderia fazer gestão de pessoas, como que eu poderia fazer um processo, como que eu deveria me comunicar corretamente, como que eu devia desenvolver minha inteligência emocional, o controle da minha emoção. Não como modismo, mas como de fato eu precisava fazer para sobreviver. Eu não queria falir mais, porque eu já tinha falido uma vez a minha empresa. Se você viu o meu primeiro vídeo ali, eu conto sobre a minha falência. E você não vai lá e assiste para você ver que tudo pode ser reconstruído. Então, formar líderes com alta inteligência emocional, assim, quando eu pensei, se eu melhoro, eu consigo melhorar as pessoas que estão aqui também. Então, na minha visualização estratégica, que eu já sempre tive, que eu vejo que hoje é uma coisa natural minha, eu consigo olhar com estratégia para as coisas, eu vejo que isso fez também, ao desenvolver esse olhar estratégico de como eu poderia mudar em efeito cascata tudo, também me ajudou. E que você também pode desenvolver isso. Mas você sabe que no mundo de hoje, quanto mais você desenvolver essa visão estratégica, ainda mais agora que a gente está com todo o digital a nosso favor, melhor vai ser para você e mais rápido você vai atingir aquela lucratividade que a gente fala em todas as áreas da vida. Então, é um assunto que ninguém fala, sabe? Ninguém fala sobre isso e que tudo começa com uma decisão interna. E quero reforçar aqui para você, sim, isso começa de uma decisão interna, uma decisão aí dentro de você, que ao mesmo tempo é muito difícil tomar essa decisão, que é olhar para si mesma sem julgamento. Quando alguém fala alguma coisa, você fala, deixa eu ver se essa pessoa não tem razão, deixa eu ver se ela não está falando a verdade. E aproveitar do que o outro fala, do que é seu, separar o que é seu e o que é do outro. Mas o que é seu, fazer uso dessa informação. Aqui é que está o grande segredo. E hoje eu vejo muitas mulheres cansadas, tentando controlar tudo, tentando fazer tudo sozinhas, reclamando da equipe, reclamando de tudo, mas nunca olhando para si mesmo. E ai se alguém fala alguma coisa para elas. Eu já vi empresárias que quando contratou uma consultora e que quando a consultora disse a verdade para essa empresária, ela dispensou a consultora. Imagina a pessoa falar isso para mim. E a verdade, e a consultora estava com a verdade, era fato. E até hoje essa pessoa não mudou seu comportamento, porque eu acompanho ela. Então me conta aqui nos comentários
Qual foi a verdade mais difícil que você já ouviu sobre você mesma? Ou pode ser de um funcionário, pode ser de um parceiro, de uma amiga, e que você até hoje ficou com aquilo martelando aí na sua cabeça. E que talvez você tenha já olhado, mas talvez você ainda não olhou também. Coloque aqui nos comentários que eu quero saber. Porque aqui está o ponto cego seu. Aqui é onde você precisa olhar com atenção e com carinho. E agora eu preciso te entregar a coisa mais importante desse vídeo. O insight que mudou tudo para mim, porque tudo o que eu falei até aqui é um contexto todo. E o que vem agora é a raiz do problema. Então, nenhuma empresa cresce além da maturidade emocional da dona. Você tem que pensar uma coisa. Você dá o que você tem de melhor aqui dentro. E você chega num patamar que a sua empresa é aquilo que você tem de melhor seu. E você às vezes fala assim, mas por que eu tenho que ter consultorias, mentorias? Porque você chegou e bateu num teto. É o que você tinha de maior conhecimento, você conseguia dar até onde você... E assim a gente tem que ter olhar para o nosso funcionário. O funcionário dá até aquilo que ele tem. Ele não dá mais do que aquilo que ele não tem. Então não adianta você querer tirar leite de pedra. Quando você chegou nesse teto, que você bateu nesse patamar aqui, você precisa buscar mais conhecimento para você dar um up, para você escalar. E assim é você e assim é seu funcionário. Então, você pode crescer rápido, você pode faturar mais, você pode contratar mais equipe, sabe? Pode contratar até equipe incrível ali. Mas se a sua mente continuar presa lá no caos, o crescimento vai destruir sempre, sem exceção. Eu já vi empresária contratar pessoas maravilhosas na venda. Pessoas que dão resultado, pessoas que são agilidade, que fazem campanha, blá, 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 aquela coisa. Só que a mentalidade da empresária é tão na escassez e o medo de pagar um salário melhor que ela não pensa que se aquela funcionária der um resultado, ela vai dar resultado para que ela pague, inclusive, essa funcionária mais cara e ela também vai ter resultado maior. Não, o que ela faz? Ela pega 3 meses essa funcionária e começa a pensar, não, mas eu não vou conseguir pagar um salário muito alto desse, se é muito alto, é muito caro, seus reflexos, e passam os meses e ela dá conta para essa funcionária porque ela tem medo de pagar esse salário. Porque a escassez, a mente dela ainda está naquele nível de escassez tão grande que ela se entrega ao medo e manda aquela funcionária embora. Ela não faz essa conta que se essa funcionária mais cara está dando resultado, ela se paga e dá lucro para ela também. Por quê? Não cresceu, atingiu aquele patamar da mente dela, de conhecimento e de evolução, que daqui ela não sai. Entende o que eu estou falando? Então, emocionalmente, essa mulher não evoluiu. E aqui ela para de crescer e ela dispensa as pessoas que estão com ela boas. Então, uma mulher desorganizada emocionalmente, o que ela faz? Ela cria empresa emocionalmente desorganizada. Não porque ela é fraca, não porque ela é incapaz, mas porque ela nunca parou para evoluir como líder mentalmente antes de tentar escalar o seu negócio. Percebe? Quando eu falo que ela contratou uma funcionária, a mente dela ainda não tinha evoluído. E ela fez o processo ao contrário. Então, precisa buscar essa evolução emocional para você, inclusive, manter um funcionário bom na sua empresa. Simples assim. Uma empresária saudável, ela começa numa líder saudável. E uma líder saudável, ela começa naquele momento exato em que ela para, ela respira, ela pergunta, será que o problema sou eu? Será que eu poderia fazer diferente aqui? Mas ela não para se destruir. Ela para se transformar. Esse foi o vídeo mais honesto que eu poderia te dar aqui. Porque maturidade empresarial não é sobre ter o melhor produto ou a melhor equipe. É sobre ter coragem de olhar para dentro de você e crescer de dentro para fora. Essa é a maior coragem. Esse é o maior lucro que você tem. Quando você tem essa disponibilidade de fazer isso. Então, se você quer continuar nessa jornada comigo, de liderança real, de liderança raiz, né? Se você quer continuar comigo mesmo, eu quero que você pense agora numa ação
rápida que você precisa fazer, que é se inscrever nesse canal, ativar o sininho para que você realmente possa saber quando sai o próximo vídeo e então ficar sabendo mais de vida real, de técnicas e soluções reais dadas no dia a dia dessa mulher, desse empreendedorismo feminino, para que você tenha o lucrando com estratégia em todas as áreas da sua vida. Faça isso. Até lá. E lembra que não precisa se destruir, você só precisa construir algo grande dentro de você e fora de você.